Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos ao nosso projeto Fator na sua casa. Renato Passos aqui, professor de matemática, e a aula de hoje vai ser aprender a resolver uma equação do segundo grau, ou seja, quais são as formas que eu tenho para conseguir encontrar as raízes de uma equação do segundo grau. Isso vai te ajudar muito em função do segundo grau. Então, prepara o papel e a caneta e bora para a aula! Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula que vai funcionar como pré-requisito, primeira aula de diversas aulas que nós faremos, que vão funcionar como pré-requisito para que você se desenvolva muitíssimo bem em um tema de extrema importância para os seus principais vestibulares. Então, daqui a algumas aulas vai ao ar no nosso canal aqui no YouTube do Sistema Fator, uma aula de um tema muitíssimo importante, que é a aula de função do segundo grau. Mas para que a gente entenda a função do segundo grau, eu vou fazer uma série de aulas que envolvam temas e particionamento de temas bem específicos e pontuais para que você consiga se desenvolver bem em função do segundo grau. Então, o objetivo dessa aula é que você entenda um ponto bem específico que serve de pré-requisito para lá na frente você entender a função do segundo grau com bastante qualidade. O objetivo da aula de hoje é que você consiga se desenvolver em uma equação de segundo grau. Então eu vou te apresentar uma equação de segundo grau, a gente vai aprender a identificar coeficientes e a gente vai aprender a encontrar as raízes de uma equação de segundo grau por algumas metodologias do qual eu vou te informar no nosso encontro de hoje. A aulinha é bem singela, tá? Ela é bem simples, bem tranquila de você entender. E vamos começar. Então, o que a gente vai relembrar, para quem não tem memórias nenhuma sobre a equação do segundo grau, é como ela é. Então, o que é uma equação do segundo grau? Uma equação do segundo grau é uma equação nessa forma aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero. Esse a gente diz que é o coeficiente do termo de segundo grau, esse b a gente diz que é o coeficiente do termo de primeiro grau, e esse c é o coeficiente do termo de grau zero, que é o termo independente. Então, se eu escrevo uma equação do segundo grau nesse formato aqui, por exemplo, ó, 7x ao quadrado mais 5x mais 6 é igual a zero. E pergunto para você, me diga quem é o valor de A. Claramente o A é 7. Quem é o valor de B? O valor de B é 5. Quem é o valor de C? O termo independente, que é 6. Entende como identificar os coeficientes de uma equação do segundo grau? Se eu escrevo a menos 3x ao quadrado menos 7x mais 2 é igual a zero. E pergunto, quem é o valor de A? Tu responde o quê? Menos 3. Quem é o valor de B? Menos 7. Quem é o valor de C? 2. Entende a ideia? Se eu escrevo menos x ao quadrado sobre 4 mais 7x menos 3 é igual a zero. E pergunto, quem é o valor de A? O A é o termo que multiplica o termo de segundo grau, o coeficiente que multiplica o termo de segundo grau, que nesse caso é menos 1 quarto. Quem é o valor de B? 7. Quem é o valor de C? Menos 3. Gente, cuidado que não necessariamente vai estar sempre nessa ordem, tá? A, B, C. Pode ser em uma ordem qualquer, em uma ordem trocada, e isso pode te pegar, ok? O intuito da aula de hoje não é que você soubesse ou que você aprendesse a identificar coeficientes de uma equação de segundo grau. O objetivo da aula de hoje é eu te fornecer técnicas e métodos para que você relembre ou aprenda a encontrar as raízes de uma equação de segundo grau, que é o que a gente diz que são as respostas, né, da equação de segundo grau. Então, a equação de segundo grau ela pode se dar de diversas formas. Uma delas é quando ela é incompleta em B. O que significa você ter uma equação do segundo grau incompleta em B? Significa dizer que nessa equação do segundo grau, o B é nulo, o B vale zero. E como eu resolvo uma equação do segundo grau que é incompleta em B? Existe uma técnica. Por exemplo, a equação x ao quadrado menos 36 é igual a zero. Repara, quem é o valor de A dessa equação do segundo grau? O A é 1. Quem é o valor de B? Não tem. O coeficiente do termo de primeiro grau não tem, então é zero. Quem é o valor de C? Menos 36. Se não tem
o valor de b, o b é zero. Se o b é zero, b é nulo. Se o b é nulo, essa equação de segundo grau é incompleta em b. Toda equação de segundo grau que é incompleta em b, para você encontrar a solução, basta tu pegar o termo independente e jogar para o outro lado. Então ficou x ao quadrado é igual a mais 36. Logo, x vai ser a raiz de 36. Você encontrando o valor de x aqui, pode ser o mais ou menos 6. Então, a primeira raiz é mais 6 e a segunda raiz é menos 6. Entende a ideia? Então, se você tem uma equação do segundo grau que é incompleta em B, não necessariamente você precisa fazer Bhaskara. Basta que você passe o termo independente para o outro lado. Você vai, com a mesma qualidade, conseguir se desenvolver e encontrar as raízes dessa equação de segundo grau. Tu fala, Renato, o que são as raízes? Gente, as raízes são os valores de x para qual essa equação é verdadeira. Ou seja, quais são os valores de x para qual o y dessa equação é verdade. Exemplo, o x é 6. Então, a gente encontrou as raízes dessa equação do segundo grau que é incompleta em b, a gente sabe que a raiz é 6. Agora, substitui aqui, ó. 6 ao quadrado menos 36 é zero. 36 menos 36 é igual a zero. Zero é igual a zero. Isso é uma verdade. Então, quando eu testo mais 6, isso é uma verdade. Logo, mais 6 é raiz. Eu poderia testar com menos 6 também, ó. Menos 6 ao quadrado menos 36 tem que dar zero. Número negativo elevado a expoente par é positivo. 36 menos 36 deu zero. Zero é igual a zero. Isso também é uma verdade. Então, o 6 e o menos 6 são raízes dessa equação do segundo grau. Lembrando que se a equação é do segundo grau, ela vai ter que ter duas raízes, dois valores que satisfazem essa condição ou essa equação. Então, entenderam como é que eu identifico coeficientes e como eu encontro as raízes de uma equação de segundo grau incompleta em B? Se a gente aprendeu a incompleta em B, agora a gente vai aprender a encontrar as raízes de uma equação do segundo grau que seja incompleta. Equação do segundo grau incompleta em C. O que é uma equação de segundo grau incompleta em C? É quando C é nulo, ou seja, quando não tem C. Quando C vale zero. Exemplo, vou colocar aqui uma equação. X ao quadrado menos 5x é igual a zero. Eu pergunto, dessa equação do segundo grau, quem é o valor de A? O A é 1. Quem é o valor de B? Menos 5. Quem é o valor de C? O C é zero. Então, ela é incompleta em C, porque o C é nulo. Se ela é incompleta em C, para tu encontrar as raízes, não precisa fazer Bhaskara. Se você quer encontrar as raízes, basta colocar o x em evidência. X que multiplica quem para dar x ao quadrado? X menos x que multiplica quem para dar 5x? 5, porque x vezes menos 5, menos 5x. Isso aqui dá zero. Aí tu tem que pensar, gente, isso aqui é um produto. Se o produto está dando zero, significa que pelo menos um desses fatores tem que ser zero. Porque não tem como ter o produto de dois números resultando em zero sem pelo menos um dos fatores ser zero. Ou seja, esse x vale zero, ou o x menos 5 que vale zero resultando em x5. Então aqui eu tenho duas raízes. A x1 valendo zero e a x2 valendo 5. Se você quiser tirar a prova real exatamente como a gente fez lá, o que é a raiz? Eu disse a raiz são os valores de x que satisfazem a equação. Ou seja, são os valores de x para qual o y dessa equação vai dar zero. Vamos testar? Tudo no lugar de x, coloca a raiz, que é zero. Zero ao quadrado menos 5 vezes x, que é zero, isso tem que dar zero. Deu zero menos zero é igual a zero. Então, deu zero é igual a zero. Isso é uma verdade. Logo, zero é raiz. Poderia testar o 5, ó. 5 ao quadrado menos 5 vezes o x, que é 5, isso é igual a zero. A continha ficou 25 menos 25. E 25 menos 25 é zero, zero é igual a zero. Isso é verdade. Logo, 0 e 5 são as raízes dessa equação de segundo grau. Porque ela é incompleta em C, eu não preciso fazer Bhaskara. Será que agora vamos para uma equação que seja completa? Uma equação do segundo grau completa é ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero. Ou seja, ela tem o a diferente de zero, ela tem o b diferente de zero
e ela tem o c diferente de zero. Exemplo, x ao quadrado menos 5x mais 6 é igual a zero. Olhando para essa equação, o a vale 1, o b vale menos 5 e o c vale 6. Gente, o intuito dessa aula, eu não tenho interesse nenhum em demonstrar para vocês como é que a gente chega na relação para encontrar as raízes de uma equação de segundo grau. O intuito dessa aula é que eu apenas resgate memórias de que em algum momento da sua vida estudantil você olhou para essa relação, tá? Mas existe uma demonstração bem bacana, é bem facinha também chegar e concluir ela, mas eu vou apenas aqui te apresentar, você vai absorver como verdade. Então, para tu encontrar as raízes de uma equação do segundo grau, a gente faz o discriminante, que é delta igual a b ao quadrado menos 4ac. E para encontrar as raízes, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E tu fala, Renato, isso só dá para aplicar na completa? Não, gente, isso aqui dá para aplicar em qualquer equação do segundo grau, para você encontrar as raízes, seja ela completa, seja ela incompleta em B ou incompleta em C. Sendo que quando eu fiz as incompletas em B e em C, o intuito que eu tinha era te facilitar para tu fugir dessa relação. Vamos encontrar aqui a completa, delta, b ao quadrado. B é menos 5, então a continha ficou menos 5 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 1 vezes o C, que é 6. Tu vai ter que delta é 25, menos 4 vezes 6, 24. O valor do discriminante é a unidade. Segunda parte da fórmula, x é igual a menos b. Se b é menos 5, ficou menos 5. Mais ou menos raiz de delta, o delta vale a unidade. Sobre 2 vezes o A também vale 1. Então daqui tu vai ter que o x é 5, porque menos com menos vai trocar o sinal, mais ou menos 1 sobre 2. Daqui eu tenho duas raízes, a x' e tenho a x duas linhas. Quem é a x', que é a x1? 5 mais 1 sobre 2, e a x duas linhas é 5 menos 1 sobre 2. Quanto dá esse? Dá 6 sobre 2 e 6 sobre 2 dá 3. E esse dá 4 sobre 2 e 4 sobre 2 dá 2. Então, as raízes dessa equação do segundo grau são 3 e 2. Você poderia testar usando a mesma técnica que a gente fez. O que é a raiz de uma equação de segundo grau? É o valor de x para qual essa equação gere uma verdade, ou o valor de x para qual essa equação tenha y0. Então, eu vou pegar a equação e no lugar de x eu vou substituir por 3. Tem que dar uma verdade que é zero. Então, ficou 3 ao quadrado menos 5 vezes 3 mais 6. Vamos ver se vai dar zero. 9 menos 15 mais 6 tem que dar zero. 9 mais 6, 15. Menos 15, 0 igual a zero. Então, de fato, 3 é raiz. Vamos testar se 2 é raiz. 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6 é igual a zero. 4 menos 10 mais 6 é igual a zero. 4 mais 6, 10. Menos 10, 0 é igual a zero. De fato, 3 e 2 são raízes. Então, gente, eu tenho a equação do segundo grau incompleta em B. Todo mundo lembra como é que eu resolvo a incompleta em B? Basta jogar para o outro lado. A incompleta em C, basta o quê? Colocar em evidência. E a completa, que basta fazer Bhaskara. Porém, Bhaskara serve para incompleta em C e Bhaskara também serve para incompleta em B. Então, vamos resolver as incompletas em B e em C por Bhaskara? Exemplo, estou resolvendo a incompleta em B por Bhaskara. Vamos lá, quem é o delta? B ao quadrado menos 4ac. Então, o delta seria B. Quem é o valor de B? 0 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1 vezes o C, que vai dar menos 36. Então, aqui dá 0, menos com menos é mais, 4 vezes 36, 144. Logo, o delta é 144. Segunda parte da fórmula, quem é? X menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Substituindo valores, você vai ter que o menos B é 0, mais ou menos raiz de 144. Isso tudo sobre 2A, que vale 2 vezes 1, que culmina em 2. Então, aqui eu tenho que x é 0, mais ou menos raiz de 144, que é 12, sobre 2. Aqui eu tenho duas raízes. Eu tenho a
mais 12 sobre 2, que é mais 6, e tenho a menos 12 sobre 2, que é menos 6, que combinam com essas duas raízes aqui. Então eu fiz pela técnica e fiz por Bhaskara. Pela técnica muito mais simples. Entende a ideia? Vamos fazer a incompleta em C agora por Bhaskara. Ó. Incompleta em C por Bhaskara. Como ficaria? Delta é B ao quadrado menos 4AC. Delta é o valor de B. Quem é o valor de B? Menos 5 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que vai dar 0. Daqui a gente tem que delta vale 25 menos 0. Delta é 25. Segunda parte da fórmula, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Quem é o valor de menos b? Menos 5. Menos b vai dar 5. Mais ou menos raiz de delta, raiz de 25 é 5 sobre 2a, que é 2 vezes 1, que vale 2. Então, daqui eu tenho duas raízes. Eu tenho a x' e tenho a x duas linhas. Uma é 5 mais 5 sobre 2, que é 10 sobre 2, vale 5. E a outra é 5 menos 5, que é 0 sobre 2, que é 0. As raízes são 0 e 5, que converge para o que está aqui. Entende a ideia? Ou seja, a incompleta em C tu bota em evidência, a incompleta em B tu joga o termo independente para o outro lado, extraindo a raiz, ou fazendo a conta que você precisar fazer se tiver o A diferente de 1. E a completa você faz Bhaskara, lembrando que Bhaskara pode ser aplicada em qualquer outra. Porém, se você quiser ganhar tempo, existem alguns artifícios que permitem encontrar as raízes de uma equação do segundo grau de uma forma um pouquinho mais ágil, que é o que a gente denomina a soma das raízes, que é fazer pelo famoso some-produto, né? Por exemplo, você sabe quem são as raízes de uma equação do segundo grau? São duas. Uma é menos b mais raiz de delta sobre 2a. E a outra raiz é menos b menos raiz de delta sobre 2a. O título sugere que a gente faça o quê com as raízes dessa equação do segundo grau? Some. Então vamos apenas somar. Eu vou pegar o menos b mais raiz de delta sobre 2a e vou somar com o menos b menos o raiz de delta sobre 2a. E vou chamar essa soma da letra S, que é a soma das raízes de uma equação do segundo grau. Se você reparar, os denominadores são iguais, então basta eu repetir o denominador, que é 2a, e somar os numeradores. Então ficou menos b mais raiz de delta, menos b menos raiz de delta. Se você observar, olha o que acontece. Raiz de delta corta com esse. A continha ficou que a letra S, menos b, vale menos 2b. E esse menos 2b está sobre 2a. Corta 2 com 2. Se eu cortar 2 com 2, a continha ficou o quê? Que a soma das raízes de uma equação do segundo grau vale menos b sobre a. Sendo que, galera, para agilizar a forma de você encontrar as raízes de uma equação do segundo grau, não basta apenas saber a soma das raízes. É preciso que você também consiga lidar com o produto das raízes. A gente já sabe que uma raiz da equação do segundo grau é menos b mais raiz de delta sobre 2a. Logo, a outra raiz tem que ser menos b menos raiz de delta sobre 2a. A gente somando as duas, a gente encontrou uma relação para soma. Agora a gente vai encontrar uma relação para o produto, que vai ser a letra P. Multiplicar as duas. Então eu vou ter o produto de menos b mais raiz de delta sobre 2a. E esse cara multiplicado por menos b menos raiz de delta sobre 2a. Multiplicação de duas frações, todo mundo sabe, né? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Denominador tá fácil. 2a vezes 2a dá 4a vezes a. Ou 4a ao quadrado. Eu não quis escrever 4a ao quadrado para eu poder cancelar em cima. Menos b vezes menos b, b ao quadrado. Menos b vezes menos raiz de delta, mais b raiz de delta. Raiz de delta vezes menos b raiz de delta. E raiz de delta vezes menos raiz de delta é menos raiz de delta ao quadrado. Daqui a gente vai ter que esse produto é, ó, esse cara e esse são opostos, dá para cancelar. Essa raiz com esse quadrado dá para cancelar. Sobrou
b ao quadrado menos delta, sendo que isso ficou sobre 4a. Sendo que delta tu conhece, então ficou b ao quadrado menos, quem é delta? B ao quadrado menos 4ac. Isso tudo ficou sobre 4a. Aí é só continha. O produto das raízes de uma equação de segundo grau vai ser b ao quadrado, sinal de menos antes do parênteses troca tudo, mais 4ac sobre 4a. Entendeu? Porque eu deixei 4a, porque esse cara cancela com esse a cancela com um desses a's. Esse 4 cancela com esse 4, a gente chegou à relação. O produto das raízes de uma equação de segundo grau vale c sobre a. E através da relação menos b sobre a e da relação c sobre a gente consegue agilizar as condições do qual a gente fez aqui. Ó. Exemplo, eu tenho essas duas raízes. Se você por acaso somar as duas raízes, somar o 6 com menos 6, quanto vai dar? Vai dar zero, mas tu poderia simplesmente usar a fórmula da soma, que é menos b sobre a, para entender que a soma das raízes dá zero. Quem é o b? Zero. Então ficou menos zero sobre o a. Quem é o a? 1. Então a soma é zero. Quem é o produto? Se tu multiplicar 6 vezes menos 6, dá menos 36, mas tu poderia usar a fórmula do produto, que é c sobre a. Quem é c? Menos 36. Quem é o a? Vale a unidade. Então, de fato, o produto é menos 36. Ao invés de você fazer isso tudo, tu faz só soma e produto e pensa quais são dois números que somados dão zero e que multiplicados dão menos 36. Os números são 6 e menos 6, porque quando tu soma dá zero e quando tu multiplica dá menos 36. O único conselho que eu dou é que se a equação de segundo grau tiver coeficientes muito grandes, ou coeficientes fracionários, ou coeficientes racionais, dificilmente tu consegue pensar em valores de raízes fazendo apenas soma e produto. Então, aparecer uma equação de segundo grau com números que te deixa confortável para pensar, eu aconselho a fazer. É óbvio que com o hábito você vai ganhando agilidade, vai ganhando percepção mental e trabalhando a sua mente para chegar sempre às raízes de uma equação de segundo grau por soma e produto cada vez mais rápido. Mas se os números e os coeficientes de uma equação de segundo grau forem ruins, eu não aconselho. Aí ou você usa a técnica da incompleta em B ou em C, ou vai para baixo, ok? Vindo aqui, por exemplo, da incompleta em C, ó, quem é a soma das raízes? Soma 0 com 5, a soma é 5, mas tu poderia encontrar a soma usando soma menos b sobre a. Quem é o valor de b? O valor de b vale menos 5. Menos b ficou 5 positivo. Sobre a, que é 1, logo a soma é 5. E de fato é. Se eu fosse fazer o produto, quem é o produto? C sobre a. Quem é o valor de c? Não tem. Quem é o valor de a? 1. Então 0 sobre 1, 0. Pode ver que se tu multiplica 5 por 0, o produto dá 0. Então, se você não quisesse fazer nada disso e quisesse fazer apenas a soma e o produto, quais são dois números que têm soma 5 e que têm produto 0? 0 e 5, porque a soma entre eles é 5 e o produto entre eles é 0. Entende a ideia? O outro exemplo que a gente usou era o da completa. O da completa era esse aqui, né? Qual é a equação que a gente fez completa do segundo grau? A equação era x ao quadrado menos 5x mais 6 é igual a 0. Essa que era completa. Quando a gente resolveu Bhaskara, a gente encontrou duas raízes. Quem eram as raízes que a gente encontrou? O 3 e o 2. Mas eu poderia simplesmente usar soma e produto. Ó. Qual a fórmula da soma? Menos b sobre a. E quem é a fórmula do produto? C sobre a. Quem é o valor de b? Menos 5. Menos b é 5. O valor de a é 1. Então a soma é 5. Pode ver que 3 mais 2 de fato soma 5. E quem é o produto? C sobre a. C é 6. O a é 1. Então 6 sobre 1 dá 6. Pode ver que 3 vezes 2 dá o 6. Ou seja, eu não precisava fazer nada disso e poderia apenas fazer a soma e produto. Quais são dois números que somam 5 e têm produto 6? Quem seriam? 3 e 2. Entende a ideia? A mesma coisa que se eu escrever isso aqui, ó. X ao quadrado menos 5x mais 4 é igual a 0. Isso é uma equação de segundo grau completa. Quem é o valor de A? É 1. Quem é o valor de B? Menos 5. Quem é o valor de C? É 4. É completa. O recurso que a gente tem para fazer é Bhaskara. Mas a gente acabou de aprender soma e produto. Quem é a soma? Menos B sobre A. Quem é o produto?
C sobre A. Então vamos fazer por soma e produto. Menos 5 sobre A, que é 1, que ficou 5 sobre 1, a soma das raízes é 5. E o produto é C sobre A. 4 sobre 1, o produto é 4. Agora, vê se tu consegue me dizer quem são dois números que são as duas raízes. Dois números que somados dão 5 e que multiplicados dão 4. Consegue pensar? Claramente é o 1 e o 4, porque quando tu soma 1 e o 4 dá 5 e quando tu multiplica 1 vezes 4 dá 4. Então, se você fosse fazer Bhaskara aqui, iria encontrar como raiz 1 e 4. Ah, não estou acreditando que é 1 e 4. Eu já te disse um artifício que você pode fazer para, de fato, concluir que as raízes são os números do qual você encontrou. O que é a raiz? É o valor de x para qual essa equação vai dar uma verdade. Eu substitui por 1 e ver como vai dar 1 ao quadrado menos 5 vezes 1 mais 4. Para isso ser raiz tem que zerar. 1 menos 5 mais 4. Menos 4 mais 4. 0 é igual a 0. Isso é uma verdade. Então a conta do 1 está aqui. Vamos fazer a conta do 4? Ó. 4 ao quadrado menos 5 vezes 4 mais 4 é igual a 0. 16 menos 20 mais 4 é igual a 0. Então ficou menos 4 mais 4 é igual a 0. 0 é igual a 0. Isso é uma verdade. Pegou a ideia? Então, de fato, as raízes são 1 e 4, fazendo por soma e produtos sem fazer Bhaskara. Se ligou, gente? Essa era a ideia da aula de hoje. Isso é o conjunto das aulas que servirão de base para que você se desenvolva em função do segundo grau. Mas antes eu estou fazendo o particionamento de pré-requisitos que vão te ajudar muito no estudo de uma função de segundo grau, ok? Não esqueça de dar like no vídeo e curtir aí a nossa página do @Sistema Fator com o nosso projeto de aulas Fator na sua casa. Valeu? Obrigado e até. Tchau, tchau.